Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Esperando um tempinho aí a galera entrar. Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Leonardo chegou, Irene também, o Fábio. Vamos aguardar o nosso convidado entrar, a gente começa. Ó, o nosso convidado já entrou. Vamos aguardar uns minutinhos. Então, essa semana a gente vai ter a semana da Feira de Profissões aqui no Instagram da Hábitos. É a nossa segunda feira, é o segundo ano que a gente faz essa feira. Essa semana vamos ter alguns convidados até sexta-feira. As lives vão ser sempre às 19 horas e cada dia vai ser um convidado diferente. O objetivo principal dessa feira é mostrar para os seguidores as diferentes áreas de atuação, possibilidade e principalmente de poder bater um papo ao vivo com pessoas que estão de fato na área, né? Porque às vezes a pessoa se forma, mas demora para entrar na área, então a ideia é chamar profissionais que estejam realmente atuantes, tá? Hoje a gente vai bater um papo com Felipe Romano. Quando eu chamá-lo aqui, ele vai se apresentar melhor. Então eu queria aproveitar e pedir para vocês enviarem o convite dessa live para os contatos. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo, muito enriquecedor. Então apertem aí no aviãozinho, tá bom? Eu vou chamar aqui o nosso convidado para a gente começar. Vamos aguardar a conexão com o Felipe. Oi, Olá, tudo boa bem? noite. Boa Me ouve bem? noite. Tudo certo? Tudo certo? Se o pessoal também tiver algum problema no áudio, eles sinalizam aí pra gente. Boa. Felipe, quero agradecer muito por você ter aceitado aqui participar da live. Muito obrigada mais uma vez. Que isso, é um grande prazer. Eu que agradeço o convite. É sempre bom uma oportunidade de falar bem e mal da profissão que a gente escolheu na vida. Então vamos lá, vamos começar aqui para a gente esquentar aí enquanto o pessoal chega. Conta um pouquinho aí, se apresenta para a galera, conta um pouquinho do que de fato é o seu trabalho. Vamos lá. Primeiramente, já quero agradecer novamente o convite. É sempre uma honra. A luta aí já acompanha um pouquinho da minha carreira faz um tempinho aí, desde a época de graduação. É uma honra, um prazer novamente. Segunda coisa que eu queria falar, eu não vou usar um linguajar muito acadêmico, não, apesar de ser algo que a gente utiliza bastante, mas como é uma forma mais descontraída de bate-papo, eu vou tentar não ser tão polido assim. Não, fica Então, à vontade. Conta um pouquinho de você, o que você faz atualmente, como que é o seu trabalho. vamos lá. Então, que travou um pouquinho aqui, mas eu consegui pegar o finalzinho. Vamos lá. Eu sou Felipe Romano, eu tenho 30 anos. Minha primeira graduação foi em Ciência da Atividade Física. Logo depois eu já entrei em outra graduação, em Lazer e Turismo, ambas pela Universidade de São Paulo. E aí vocês vão perceber aí pela minha trajetória que eu não saí da USP Leste desde então. Depois eu entrei no mestrado em Turismo, que foi algo que eu não pensava em fazer. Mas a vida me levou para esse caminho. Agora estou no doutorado também em turismo pela Universidade de São Paulo. Então são 12 anos de USP Leste aí, na minha querida Zona Leste de São Paulo. E essa carreira que eu vim comentar um pouquinho para vocês é sobre pesquisador, né?
não foi algo que eu realmente pensei em, não acordei de manhã e falei, meu sonho é ser pesquisador. Pelo contrário, foi uma coisa que a vida foi trazendo, a gente foi indo, foi caminhando, e essa, acho que uma dos principais fatores motivacionais para ser um pesquisador é essa inquietação, né? Então, sempre fui muito inquieto e de querer buscar algumas respostas para algumas dúvidas que a gente tem, com relação à área, obviamente. E é importante a gente já fazer esse primeiro destaque já, Lu, que a carreira de pesquisador ela vai mudando muito de área para área, né? Então, isso é importante deixar isso bem claro, mas algumas coisas mais gerais é igual para todo mundo, tá? Então não muda para se você está na área de humanas, se você está na área de exatas, se você está na área ambiental. Algumas coisas de pesquisador não mudam, mas aí, dependendo da área que você for fazendo, vai pegando alguns detalhezinhos, né? Acho que é importante a gente comentar primeiramente sobre essa questão, e aí eu vou tentar ser o mais abrangente possível, depois eu vou chegando aí para o que eu já estou mais acostumado. Bacana. Mas conta um pouquinho, você começou na atividade física, né? Você fez uma graduação, e o que te motivou a ir para a área do turismo? Como é que foi esse processo? Porque muita gente, às vezes, acha que fica preso, né? Eu fiz uma faculdade e vou ter que trabalhar com aquilo lá, porque já que eu fiz, é aquilo mesmo. E eu acho que hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia um profissional, ele pode mudar de carreira aí ao longo da vida, 1, 2, 3. Estava até vendo uma pesquisa recente que essa geração de agora, a geração que está em 30 e poucos anos, é comum trocar de carreira mais 2, 3, até 4 vezes aí ao longo da vida. Como é que foi isso para você? Foi uma decisão? Foi um sonho? Foi uma vocação? O que te chamou para mudar de área? Olha, vai ser quase um momento de abrir o coração agora e sessão de desabafo, né? Mas quando eu entrei muito novo na universidade, né? Então, com 16 anos eu já estava na faculdade. Foi algo que assustou muito essa transição entre... Porque para mim era basicamente um 4º ano do ensino médio, o 1º ano de faculdade. Então era tudo muito louco, tudo muito novo. Eu era muito novo para várias adaptações que estavam rolando desde então, mas era algo que eu queria seguir. Gostaria muito, queria muito trabalhar com a parte de atividade física, em especial trabalhar com o público adaptado, né? Era algo que eu queria muito trabalhar com público deficiente ou com algum que tem algum tipo de limitação, em especial o esporte adaptado. Foi isso a minha principal motivação quando eu entrei lá na graduação. E foi indo, fiz alguns estágios na área, e a minha mudança de área veio mais da minha frustração, vamos colocar assim, com a área. Infelizmente, isso eu digo, não só pela educação física, mas algumas outras áreas, tem muita indicação, né? E, infelizmente, não é só questão de desempenho. Então, teve uma vaga que abriu para trabalhar com o Comitê Paralímpico Brasileiro, e prestei essa vaga, me encaixava em vários dos pré-requisitos, quase todos, na verdade, e no final das contas, quem acabou assumindo esse cargo foi uma pessoa que depois a gente descobriu que ele era filho de um diretor. Então foi algo que assim, me frustrou profundamente, e aí eu comecei a pensar em outras possibilidades, ainda estava bem novo, eu falei, vou aproveitar que o curso tem de educação física, parte para essa área do lazer, e tem um curso específico sobre lazer, que era o lazer em turismo, e falei, vou prestar, em vez de eu fazer uma pós-graduação, acho que vale mais a pena eu fazer uma nova graduação, até pelas oportunidades que eu tive e que eu acabei não aproveitando, né? E que a vida, graças a Deus, me deu uma segunda oportunidade. Então, uma delas foi conseguir fazer um intercâmbio, né? Então, eu consegui fazer um intercâmbio na minha segunda graduação. Morei 8 meses em Portugal. Assim, foi... legal. Vamos falar sobre isso, hein? Vamos. E até porque isso daí me ajudou muito, muito mesmo,
a seguir nessa carreira de pesquisador, né? Mas aí, voltando um pouquinho, aí teve essa frustração, mas ao passo de que, como muitos dos estágios que nós tínhamos que fazer na época da atividade física, também era sobre pesquisa. E aí a Universidade de São Paulo, ela tem esse grande diferencial, é que independe da área que ela está formando as pessoas, ela também forma pesquisadores, né? Esse é o grande intuito por trás da Universidade de São Paulo, né? Então, desde o primeiro ano, a gente é motivado a fazer pesquisa em quase todas as disciplinas. Na EASH, na USP Leste, nós temos o primeiro ano que são vários cursos juntos, né? E esse primeiro ano, algumas disciplinas, elas são iguais para vários outros cursos. Então, tem o pessoal de lazer e turismo, gerontologia, sistema de informação, marketing, todos esses alunos fazem as mesmas disciplinas, né? Em conjunto. E, no final das contas, já incentivando essa ideia de ser pesquisador. Então, essa inquietação de buscar soluções, acho que foi algo mais norteador, assim, para conseguir desenvolver, ser pesquisador, até porque a gente tem também o trabalho de conclusão de curso, que também é uma pesquisa que a gente desenvolve. E, a partir daí, eu falei, é uma oportunidade também de desenvolver ainda mais essa inquietação que nós temos, né? E aí foi partindo já para a carreira de pesquisador. Quando entrei na segunda graduação, continuei nessa mesma leva. E quando chegou o intercâmbio, também foi mais uma oportunidade de desenvolver essa questão de ser pesquisador, né? Porque algumas escolas e universidades, Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, ela já tem essa pegada mais de pesquisador, nível de mestrado, doutorado e tudo mais. Só que aqui no Brasil a gente tem essa diferenciação, né? Já na graduação a gente se envolve com pesquisa. E quando eu cheguei lá, o pessoal era muito cru nessa questão de como pesquisar, de que forma fazer isso, de que forma desenvolver esse tipo de pesquisa. E aqui no Brasil a gente já tem isso, né? Então me ajudou muito, me facilitou muito. Fiz parte de grupo de pesquisa lá. A gente teve uma interação bastante legal com a comarca de lá, que é quase um município, né? Da região de Coimbra, no qual eu fiquei. E o meu trabalho de conclusão de curso de lazer e turismo foi lá em Portugal. Então eu analisei de como é que eram os legados de mega eventos esportivos, que até hoje é o que eu trato tratei no mestrado, estou tratando no doutorado, de como é que esses legados ficaram para a população. E eu tinha um estádio de futebol que ficava na rua de baixo da universidade. E eu morava 2 ruas para cima, então, assim, essa interação com a pesquisa facilitou bastante. É isso, desculpa. Eu falo queria que você demais. comentasse, não, fica à vontade, está aqui para conversar. Sim, a gente tem a questão do senso comum que não entende muito bem o que faz um pesquisador, né? Qual que é o objetivo de um pesquisador? Acaba sendo uma coisa muito distante, às vezes, da realidade da maioria das pessoas. Eu queria que você comentasse melhor, assim, qual é a finalidade de um pesquisador, né? O que ele agrega para a sociedade, do seu ponto de vista? É uma pergunta de quase R$1 milhão, né? Mas, basicamente, a ideia e o objetivo principal de um pesquisador, independente da área que ele seja, é auxiliar e ajudar a população e a sociedade de uma maneira geral. Então, alguns têm o foco de estudar determinadas doenças, de estudar determinados comportamentos, mas a ideia sempre do pesquisador é pegar uma inquietação, algum problema e tentar fazer meios com que aquele problema seja resolvido. E aí, cada um dentro da sua determinada área, né? Então, algumas outras pesquisas, por exemplo, elas vêm para tentar decifrar o que são aquilo. Então, por exemplo, agora na pandemia ficou bastante comum essa ideia do que o pesquisador faz numa pandemia, por exemplo. Então, a gente tem um vírus até então desconhecido, e aí a gente tenta, algumas pesquisas mais focadas nessa área de saúde, né? Tenta decifrar o que é esse código, como é o código genético dessa doença, o que ela causa, de que forma ela causa, e a gente tenta tratar
dessas possibilidades, né? Então, a ideia do pesquisador é sempre, no final das contas, auxiliar de alguma forma a sociedade no qual ela está inserida. Tá? Então, essa é uma ideia mais geral do que é um pesquisador. E é um trabalho extremamente importante e relevante. A gente precisa de pesquisadores. O Brasil se destaca muito por como eu já disse para você, desde a época da graduação, a gente já está trabalhando com determinados tipos de pesquisa. Então, a gente é bastante reconhecido mundialmente por essa facilidade que a gente tem de pesquisar determinadas coisas, né? Então, creio que seja mais ou menos isso que um pesquisador faz de uma maneira mais ampla, né? E hoje, qual que é a sua pesquisa que você está trabalhando? Tá. Então, hoje no doutorado eu tenho trabalhado com a questão do turismo esportivo, tá? Então, basicamente, a minha nova proposta de trazer os estádios de futebol, em especial os estádios que foram construídos para a Copa do Mundo, fazer com que eles sejam atrativos turísticos das cidades. Então, por exemplo, a gente já tem algumas pesquisas que tratam das questões dos estádios como importante aspecto sociológico e de lazer para a população. Então, ele é um importante ícone daquela região. Então, por exemplo, no meu mestrado eu estudei a Arena Corinthians, né? Agora a Neoquímica Arena. Então, como é que a Neoquímica Arena ela afeta e ajuda a população local, em especial da Zona Leste de São Paulo? Porque ela não serve só para o clube de futebol, não serve só para um jogo de futebol. Então, a gente tem, por exemplo, falando especificamente da Arena, mas outros estádios, a gente tem ações sociais que acontecem. Então, por exemplo, doação de sangue, carreta daqueles exames de câncer de mama, dentista, psicólogos, essas ações acontecem já dentro dos estádios de futebol. Nós temos outras ações de lazer, por exemplo, que acontecem. Então, a gente tem inúmeros shows e festivais que acontecem dentro desses espaços. E também agora tem surgido bastante áreas de comércio existente dentro desses estádios de futebol, né? Por exemplo, você pode ir numa praça de alimentação, comprar alguma coisa, tem universidade já dentro, tem academia. Então, entender qual é o papel desse estádio para a sociedade fora do que ele se propôs fazer, que é receber jogos de futebol. Então, dentro da arena, por exemplo, tem a Timon Run, que é uma corrida que acontecia fora dos arredores do estádio, que começa a acontecer dentro do estádio de futebol. E isso movimenta não só a economia local, também a economia local do estádio e da cidade. Então, a gente tem um importante equipamento ali sendo desenvolvido, como o Mineirão, Maracanã, também são sede de ações populares. Então, a gente tem algumas ações políticas e históricas aí que acontecem aos arredores dos estádios de futebol. E a minha pesquisa vem justamente entender quais são esses espaços, como é que estão esses equipamentos e como é que eles atraem também o turista. Então, a gente teve aí em 2019 R$500 bilhão sendo destinado só com a parte de estádio de futebol, com visitação, com shows atrativos. Então, é um importante vetor de PIB também, né? De vetor econômico, não só o aspecto social. E é isso que eu tenho tratado no doutorado. Bacana. E como é que é o dia a dia de um doutorando? Como é que é a sua rotina? Loucura. É uma loucura, porque basicamente assim, não só a minha, mas praticamente de todos os pesquisadores, a gente tem a CAPES, que é a nossa mãe coordenadora, né? Basicamente, quem é que coordena toda a pós-graduação. Geralmente, os pesquisadores são vinculados às pós-graduações no Brasil. Acho que essa é a forma mais comum de se entrar como pesquisador, mas existem áreas onde ser pesquisador já vem, por exemplo, de graduação. Então, a gente tem, por exemplo, a área de marketing, trabalhando bastante com pesquisas de público, né? De demanda de público. É uma área que, desde a graduação, o pessoal já trabalha.
Mas se atendo agora à pós-graduação, nós temos a CAPES, e a CAPES faz uma série de exigências para nós, pesquisadores e vinculados a programas e universidades, em fazer pesquisa, né? Então, apresentar em congresso é algo que a gente precisa fazer, apresentar projetos de extensão, apresentar projetos de cultura, que trabalhem com a comunidade do nosso entorno. Leitura é algo que a gente precisa estar o tempo inteiro antenado. Então, saiu um estudo importante na área de turismo esportivo que foi publicado na Austrália. Então, sempre estar atento ao que está acontecendo dentro da sua área é extremamente importante. Então, leitura é algo que a gente faz praticamente diariamente. E para a carreira de pesquisador na pós-graduação, ela vem muito vinculada à carreira de professor também, né? Então, a gente tem quase uma fusão das duas carreiras, né? E aí, a vida de um professor universitário, que também é dar aula, né? Estar ali presente, fazer orientação de trabalho de conclusão de curso, de desenvolver pesquisas, apresentação de congressos, papers, participação de eventos. Então, basicamente, esse é o dia a dia de um pesquisador, que ela não acaba nunca, ela não tira férias nunca, e é isso. Uma vez pesquisador, para sempre pesquisador. E é um trabalho de período integral, né? Tanto que vocês não podem assumir vínculo empregatício em nenhuma empresa, não é isso? Exato. Eu particularmente sou bolsista da CAPES, né? Então, todos os bolsistas da CAPES, dentre os pré-requisitos é não poder ter nenhum tipo de vínculo empregatício com nenhuma empresa ou participação de empresa, ainda que ela seja uma ONG ou sem fins lucrativos, também não é possível, né? Então, é dedicação exclusiva. O que tem mudado agora, nos 2 anos para cá, a CAPES entendeu que alguns bolsistas, pesquisadores, precisam desenvolver projetos para a comunidade local, vinculados à universidade. Então, você pode receber, por exemplo, uma segunda bolsa, vinculada à sua universidade, desde que você faça uma solicitação para a CAPES aceite essa solicitação e que você comprove que essa solicitação tem a ver com o seu projeto, para que você consiga conciliar mais de uma atividade, né? Mas basicamente essa uma rotina que nós temos, né? Puxado, hein? Muito, não é fácil, não. Ainda é nossa facilidade que alguns feriados a gente consegue fazer uma coisinha ou outra. A gente tem vida também, é importante, nem sempre, mas a gente tem vida quando de vez dá? em quando. Exato. Eu, particularmente, já estou indo mais para essa vertente de estádio de futebol, eu sempre corro para o estádio de futebol. Se alguém pergunta alguma coisa, eu falo que é minha pesquisa. Estou em pesquisa em loco e está tudo certo. Olha lá, hein? Tem professor assistindo não, né? Eles que lutem. E ao longo desses seus anos aí nessa área de pesquisa, qual que foi o maior desafio que você enfrentou? Olha, fazer pesquisa no Brasil não é fácil. Assim, vou ser muito sincero para vocês, não é das coisas mais fáceis. Tanto é que, muito provavelmente, isso daqui, em especial quem é de São Paulo e está assistindo a live, vai ver que se você andar no centro de São Paulo ou nas avenidas principais, alguém vai te parar em algum momento para responder algum tipo de pesquisa, né? Isso também faz parte do trabalho de um pesquisador, né? Pesquisa, em especial, quando a gente vai fazer algum tipo de entrevista, é algo que é muito desafiador e, às vezes, até complicado. Então, por exemplo, uma das coisas que para mim foi o principal desafio foi no meu mestrado, eu me propus a entrevistar o gestor da Arena, né? E foram 10 meses de envios de e-mail a cada 2 dias pedindo, pelo amor de Deus, para que alguém pudesse me dar entrevista. E ninguém queria me conceder essa entrevista. Quase um ano. Exatamente. Dos meus 2 anos e meio de mestrado, foram 10 meses só para conseguir uma entrevista. E agora no doutorado, não satisfeito em sofrer no doutorado, eu vou fazer a mesma coisa, só que em nível de Sudeste, né?
Então, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Já estou há 6 meses tentando. Até agora eu consegui uma das 12 entrevistas que eu me propus a fazer. Então, assim, não é uma tarefa muito fácil, dependendo do tipo de pesquisa que você vai fazer. Então, esse é um desafio muito grande quando você depende de outra resposta de alguém e você não tem um acesso direto a essa pessoa, né? Até porque a gente tem alguns receios também, né? Não é para qualquer um que a gente vai chegar, vai dar entrevista, e com o tempo a gente vai pegando alguns truques, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu vou falar com alguém via e-mail, eu só uso e-mail institucional. Porque é uma maneira das pessoas entenderem que aquilo ali é mais fidedigno, né? Então, elas conseguem olhar daquela forma e falar, então não é qualquer um, posso jogar o nome dele aqui e eu conseguir ver se ele faz parte mesmo do que ele se diz fazer parte, né? Uma segunda coisa importante que a gente tem dentro da pesquisa são os comitês de ética, né? E aí, dentro dos comitês de ética da universidade que a gente tem, a gente envia documentação e recebe protocolos que as pessoas podem acessar esses protocolos para ver que as pesquisas já estão indexadas. Então, é uma pesquisa que é válida, ela é existente, ela tem toda uma universidade por trás, um corpo docente que já analisou aquele projeto e viabilizou aquela entrevista ou aquele questionário a ser aplicado com a população, né? Então, deixa eu ver o que mais de dica que a gente pode fazer. Entrevista por telefone é muito complicado. Assim, é algo que já é validado cientificamente. Antigamente, até o advento da internet, a gente tinha quase todas as pesquisas feitas por telefone. A gente tinha até o Vigitel, que era um dos mais famosos aqui no Brasil. Censo, por exemplo, fazia bastante por questão de telefone. E com o tempo, e aí com a modernidade, além da tecnologia, a gente também tem maior nível de preocupação com a segurança, né? Então a gente vê inúmeros golpes acontecendo por aí, as pessoas ficam bastante receosas em dar alguns dados. Então, quando a gente vai pesquisar especificamente, quando precisar de algum dado, o dado máximo que a gente consegue é nome e idade, tá? Porque se a gente for para uma pesquisa um pouquinho mais a fundo, dificilmente a gente vai ter acesso a esses dados, e é bem preocupante também, né? Então, agora a gente tem uma lei aí que saiu recente de proteção de dados, que é extremamente importante para desenvolvimento dessas pesquisas. E uma coisa que a gente faz também é o termo livre esclarecido que a gente oferece para as pessoas, dando os nossos dados. Então, esse é meu nome, esse é meu contato, esse é meu telefone. Se você quiser, está aqui o nome do meu orientador. Você pode ligar para a universidade, verificar se isso é válido e tudo mais. Aí, num segundo momento, a gente entra em contato com a pessoa para explicar o que é a pesquisa e tudo mais. Se ela topa participar daquilo, ela assina um termo explicando que ela não vai ter problema. Se ela quiser, ela não vai ser identificada, porque a gente tem isso também nas pesquisas, né? Porque senão fica muito fácil. Por exemplo, eu quero entender, eu estou representando a Universidade de São Paulo e quero saber se a Universidade de São Paulo é boa. É aquele momento da vida que dificilmente uma pessoa, sabendo que eu sou, porque eu vou fazer e que de alguma forma eu possa interferir na vida dela, vai me falar críticas negativas sobre aquilo, né? Então a gente também tem que entender e manter esse distanciamento como pesquisador e como praticante dessa atividade. Então, por exemplo, eu sou visitante assíduo de estádio de futebol, mas eu tenho que fazer a diferenciação entre o eu pesquisador e o eu torcedor. Conseguir diferenciar de uma coisa para outra também, né? E aí essas pequenas dicas a gente vai pegando conforme o tempo, a gente vai aprendendo também, tomando muita porrada, como foi esse caso aí, de esperar tanto tempo para uma entrevista. São coisas que acontecem no meio da pesquisa, né? Vida de pesquisador. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, algum comentário aqui do pessoal.
O Almir Douglas colocou, acho que referente à dificuldade de entrevista. Sei como é isso. Estou penando alguns meses para uma entrevista do Poder Público para o meu artigo. Não é nada fácil. O Almir é um grande amigo aí da pós-graduação, entrou agora no mestrado, trabalha bastante com cicloturismo lá no pessoal de Santos. E assim, trabalhar em especial, é o que eu falo eu brinco, falo com o pessoal, até com o Almir, que o pessoal que pesquisa órgãos públicos e documentos públicos são pessoas que merecem ir diretamente para o céu, porque não é nada fácil você conseguir entrevista. Geralmente tem um certo receio de algumas coisas que eles venham a falar. Então, por exemplo, uma coisa que a gente trabalha bastante quando vai fazer pesquisa com órgão público a gente fez a entrevista, transcreve a entrevista na íntegra, manda para a pessoa que deu a entrevista, ela vai ler e vai falar, olha, eu quero que tire isso, eu quero que mude aquilo, eu quero fazer aquilo outro, para finalmente a gente trabalhar com aqueles dados. Porque pode ser que em algum momento é importante também ter a assinatura desse termo, livre, esclarecido, né? Uhum. E que isso te livra de futuros e potenciais problemas que você pode ter em algum momento lá para frente, quando a pessoa fala, não, eu não fiz isso aí não. Não fui eu que falei, não foi dessa forma que eu falei. Então a gente também tem alguns passo a passos aí de como fazer para evitar determinados problemas aí com a pesquisa científica também, né? Bacana. Vamos ver que tem pergunta chegando aqui. Bora lá. Vini perguntou se está mais difícil ser pesquisador no Brasil ou torcedor de São Paulo? Olha, eu diria que é quase um empate técnico, porque, na verdade, ser pesquisador é uma dor umas 2 vezes na semana e o ser São Paulino também. Então é quase um empate técnico. Tá difícil ser São Paulino. Tá difícil. O Léo pediu para você comentar sobre as mudanças que a pandemia gerou no setor, tendências novas decorrentes disso. Olha, aqui agora eu vou quase chorar para vocês, do momento desabafo, parte 2, né? Acho que a questão da pandemia, ela auxiliou em algumas coisas e, assim, foi bem complicada em vários outros setores. Então, algo que ajudou bastante na pandemia foi essa interação, né? Interação no sentido não a física, mas de proximidade das pessoas, né? De dar aula na pandemia foi algo assim muito, muito louco e muito difícil. Porque dar aula nessas novas plataformas de Zoom e tudo mais, você vê um monte de fotinho, você não tem certeza se a pessoa está ali ou não, mas você vai na fé no pai você que ele espera que ela esteja. Exatamente. Inclusive. Mas às vezes acontece algumas coisas que não está no nosso alcance. Por exemplo, algo que aconteceu comigo, eu estava dando uma aula e eu não percebi que eu havia caído durante uns 12 minutos. Eu continuei falando normalmente, como se não houvesse amanhã. Quando eu percebi, eu falei, gente, alguém tem alguma dúvida? Ficou aquele silêncio. Eu falei, algo está errado. Voltei. Aí quando eu percebi que eu tinha caído, eu voltei para a sala e você só via no chat assim, aleluia, glória a Deus, ele voltou. Parecia um culto. Então, foi algumas das coisas complicadas que a pandemia trouxe, né? Mas eu acho que a principal dificuldade, a principal tristeza, basicamente, que a gente tem na pandemia é que a gente não consegue mais, e até falando até como pesquisador da área do lazer, a gente não consegue mais diferenciar o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho. Acho que esse é o grande problema da pandemia e a gente não conseguiu impor determinados limites nisso, né? Então, a gente está o tempo inteiro com o celular na mão, trabalhando de final de semana, de sábado, de domingo, depois do horário de expediente, que não deveria ser uma prática comum, mas é algo que a gente está fazendo o tempo inteiro, né? Então, acho que o grande problema da pandemia foi esse. Então, a gente não tem esse tempo de deslocamento, que facilitou bastante. Então, eu, por exemplo, quando vou fazer alguns trabalhos em locos, demora 1h, 1h20 na cidade de São Paulo para me deslocar. Porém, agora isso não existe. Então, teoricamente, eu teria essa 1h20 livre. Só na teoria, porque a gente volta a trabalhar como se não houvesse o amanhã
tentando responder os e-mails que está pendente, tentando adiantar as pesquisas que estão pendentes, e sempre tem alguma coisa a mais que precisa ser desenvolvida. A vida de pesquisador na pandemia trouxe também um assunto de pesquisa. Então como a sua área foi impactada diretamente pela pandemia. Então, em especial agora falando como pesquisador da área do lazer, é algo que impactou a vida de muita gente. A gente recentemente fez uma grande pesquisa com moradores da cidade de São Paulo. Foram mais de 1.800 pessoas respondendo essas pesquisas. Não vou entrar em muitos detalhes, porque em breve a gente pretende publicar esses resultados. Não dá spoiler. Isso, mas um spoiler bem rapidinho, a gente conseguiu perceber que cerca de 20% da população teve algum tipo, adquiriu algum tipo de transtorno, de ansiedade, de transtorno de pânico, de preocupação não só com a sua profissão, mas com a saúde das pessoas, de que forma aquilo estava afetando, de que forma o aspecto físico das pessoas estavam sendo afetados também, porque muita gente não estava mais treinando na academia, não estava mais saindo de casa, muita gente entrou em depressão. Então, assim, esse momento de lazer das pessoas já estavam sendo confundidos, as pessoas já não sabiam mais quando era momento de lazer, momento de trabalho, algumas pessoas estavam fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, é algo que dentro de cada uma das áreas, a pandemia mudou muito. Mas tem algumas notícias boas, como, por exemplo, aumentou em 37% o número de adoções a gatos e cachorrinhos. Então, as pessoas, para não se sentirem mais sozinhas, ganharam um companheiro nessa pandemia, né? E eu, particularmente, como amante de todos os doguinhos do mundo, então, sempre que é possível, tem essas notícias boas como pesquisador também, né? De trazer essas novidades aí do mundo pós-pandêmico, se é que existe essa palavra, né? Eu fiquei sabendo que você tem um dog famoso, né? Ele tá por aí? O Safado. Deixa eu ver se o Safado tá aqui. Vem cá, vem. Vem cá. Vem aqui. O pessoal que chegou agora, a gente está conversando com o Felipe Romano, ele é mestre e atualmente está fazendo doutorado pela USP e está contando um pouquinho da trajetória profissional. Esse é o Raimundo, o Safado, pilantra. Ah, tá, cadê? Olha lá, fala lá com a tia lá, menino. Fala lá com a tia. Essa todo mundo. Aí o Raí, pra alegria da galera. O pessoal tá gostando de ver o Raí. Não tem como não curtir. Raí é top demais. Você é louco. Vamos, gordinho, safado. O terror de Itaim. Agora. É o terror de Itaim. Doguinho. Titia ama. Aí, ó. A galera tá enlouquecida pelo Raí. Safado pilantrinho. Tomou vermífugo hoje, tá meio pra baixo. Ô Felipe, conta aqui pra gente, na sua visão aí, quais competências e habilidades uma pessoa que quer trabalhar com pesquisa precisa ter? Olha, vamos lá. Competência. Ser astuto, né? Então, ter inato essa capacidade de procurar respostas, né? Então, ser uma pessoa inquieta ajuda muito ser um pesquisador, né? Ser muito proativo também, né? E resiliente. Talvez essa seja a palavra que defina um pesquisador. É aquilo, vai ter dificuldade, algumas coisas não vão sair do jeito que a gente está pensando, mas ter essa resiliência de ir lá e fazer de uma forma que dê certo e que saiba seguir regras, porque ser pesquisador também é cumprir muitas e inúmeras regras que cada uma das áreas tem, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho mais com essa pesquisa na parte humana e de sociedade, de uma... Calma aí que tá desfocando aqui. Melhorou? Melhorou. Sim, aqui tá nítido. Que ótimo. Então, eu trabalho mais com pesquisas de ciências humanas aplicadas, então a gente tem essa preocupação e o determinado... a gente aprende a falar com as pessoas, né? Então, aprende a fazer determinadas perguntas. Porque, às vezes, um grande problema das pesquisas que a gente encontra é uma pergunta e foi mal formulada ou que não se faz de imediato entender, né?
Então, saber escrever bem, saber falar bem, saber se expressar, ter uma paciência enorme, porque às vezes a gente explica uma, duas, três vezes, não dá, a gente muda a explicação e ainda assim para muito fica confuso. Então, ter um pouco de paciência também é extremamente importante na vida de um pesquisador. E acho que são essas, eu diria que as características principais de um pesquisador. Bacana. E Lu, só é importante frisar uma coisa que, apesar de eu estar falando bastante sobre a forma da universidade pública, é importante ressaltar que as universidades particulares também têm pesquisa. E alguns centros têm, em algumas determinadas áreas, são grandes centros de pesquisa, né? Então, por exemplo, na minha área do turismo, das universidades de ponta que a gente tem é a Universidade de Caxias do Sul, que é uma universidade privada, né? A gente tem, por exemplo, também a Univale, que também é uma universidade privada. Aqui em São Paulo, a gente tem alguns centros em algumas áreas que se destacam. Eu não vou falar nomes de universidades aqui para não ficar ruim, mas é importante vocês pesquisarem também, saber pesquisar sobre as universidades que vocês querem fazer, né? Então, não é só aquele determinado curso. Por que aquele curso é nota tal? Ele tem um centro de pesquisa? Ele tem um grupo de pesquisa? Ele trabalha em qual área exatamente dentro da área que eu quero? Porque aí, por exemplo, quando a gente pega fisioterapia, a gente tem de reabilitação, fisioterapia clínica, fisioterapia nutrição, a gente tem a nutrição clínica, nutrição de crianças, idosos, e cada curso vai moldando de acordo com o seu grupo de docentes, né? Então é importante também, quando a gente for entrar numa universidade, pesquisar se a nossa universidade, se essa universidade que você quer, ela trabalha com pesquisa, qual é a área de pesquisa que ela trabalha, de que forma que ela trabalha com esse tipo de pesquisa. Então, as universidades particulares também têm alguns grupos bem legais que desenvolvem pesquisas bem relevantes em nível nacional e internacional também. É importante deixar esse destaque. E aproveitando o gancho, qual que seria assim, o caminho mais lógico para uma pessoa que tem interesse em trabalhar com pesquisa? O que você recomendaria aí como um planejamento de carreira nessa área? Beleza. Olha, o que geralmente vem acontecendo aqui no Brasil é quase um perfil. Os pesquisadores, eles estão na pós-graduação, né? Nível de mestrado e doutorado, geralmente são esse perfil mais técnico de que é um pesquisador. Mas como eu falei, algumas áreas, por exemplo, desde a graduação, já tem esse desenvolvimento de pesquisas, de como isso é aplicado, de que forma isso é aplicado. Então, de uma maneira geral, tentar ver se essa universidade oferece a pesquisa, e aí, infelizmente, já vai ter que ser um ensino superior. No ensino médio, a gente vai ser raríssimas exceções de casos, mas tem a boa notícia também. Então, por exemplo, há uns 4 anos atrás, a FAPESP e a CAPES têm desenvolvido alguns projetos com formação de jovens pesquisadores. Então, eu tive a grande oportunidade, foi uma das experiências mais legais que eu tive, de coordenar um projeto que aconteceu com o pessoal da ETEC, de ensino médio técnico. Uhum. Então, a gente teve um projeto desenvolvendo na área de legados mega eventos esportivos da Zona Leste. Então, a gente teve 4 bolsistas de ensino médio técnico que trabalhavam com essas questões de legados para a Zona Leste de São Paulo. Então, recebiam uma bolsa com um valor pequeno, mas é importante já, desde do ensino médio, a gente já ter esse desenvolvimento de... Ter um contato já, né, com a área. Exato. E assim, é uma das coisas que vem criando, nem todo mundo, infelizmente, conhece, mas é algo que vem sendo bastante incentivado a desenvolvimento, né? Então foi uma das experiências bem legais. Mas o perfil médio, geralmente, alunos de pós-graduação,
nível mestrado e doutorado, alguns com especialização e alguns cursos especificamente já trabalhando isso desde a época da graduação, né? Bacana. A Gonkimari colocou, começar já com iniciação científica na graduação, excelente começo. Você consegue explicar para a galera, resumidamente, Felipe, o que é iniciação científica? Porque a gente tem um pessoalzinho mais novo que acompanha, né, pessoalzinho em idade de pré-vestibular. Acho bacana comentar um pouquinho do que é uma iniciação científica. Basicamente, iniciação científica é assim, existem outras modalidades, mas eu vou falar mais da mais comum, né? Os professores, eles submetem nas plataformas de incentivo, de fundação de amparo à pesquisa financeira. Então, os professores docentes de determinadas áreas já vai lá e submetem esses projetos. Esses projetos, após serem aprovados, ele tem um número X de bolsista no qual ele pode trabalhar dentro desse projeto. E aí ele abre esses projetos de iniciação para os alunos, e aí os alunos concorrem a essas bolsas. Essa é uma das modalidades de iniciação científica. Existem outras formas, como, por exemplo, no qual o aluno tem um projeto de pesquisa no qual ele quer saber, entender e pesquisar mais, então ele tem um problema no qual ele quer resolver com um trabalho ou apontar formas de resolver aquele trabalho, aquele problema, né? Então ele submete essas fundações, a própria universidade, dependendo do nível que ela tenha de desenvolvimento, fomenta a pesquisa, e aí esse projeto ele é analisado e, caso aprovado, tem um professor orientador que vai explicar e vai ajudar, auxiliar o aluno, orientando de como é que ele desenvolve aquela pesquisa. E aí tem vários tipos de pesquisa, né? Tem pesquisa de campo, tem a pesquisa que a gente chama de pesquisa de gaveta, que é basicamente análise do que o mundo vem comentando, tem análise documental. Então são vários outros tipos de pesquisa. Mas basicamente, então, a iniciação científica é quando você começa a entrar nesse mundo de pesquisador, de saber como funciona. Você tem uma pergunta, problema, você sabe uma maneira de tentar resolver aquele problema, e aí você recebe uma bolsa para estudar, geralmente, né? Você recebe uma bolsa, também tem projetos de iniciação sem o amparo financeiro, onde você vai tentar resolver aquele problema através da sua pesquisa científica. Basicamente, de uma maneira bem generalista, isso é uma pré-iniciação, iniciação científica. Ah, mas é bacana para o pessoal já ter contato já com esse linguajar. E aproveitando, você estuda na USP. A USP absorve estudantes de faculdades particulares, por exemplo, nos programas de mestrado e doutorado? Sim, é extremamente importante falar que o nível de mestrado e doutorado, o único pré-requisito é que você já tem uma graduação, tá? É importante falar isso. Se é uma universidade particular ou pública, isso indifere. Uhum. Os processos seletivos para mestrado e doutorado, geralmente, eles partem de uma prova. Então, você faz uma prova sobre aquele assunto no qual você quer. Então, no programa de turismo, vão cair perguntas e livros sobre o turismo, né? Então, você faz essa prova e indifere se você se formou numa universidade particular ou pública, tá? É importante... geralmente, as pessoas a pós-graduação absorve mais as pessoas de universidades públicas por um único motivo. Porque essas pessoas já vêm tendo contato com as pesquisas durante os 4 anos de graduação. Infelizmente, nem todas as universidades particulares têm esse viés, né? Então, a gente meio que divide assim, universidade que é mercadológica e universidade que é mais para a área de pesquisa. Geralmente, quando a gente pega uma universidade federal, uma universidade pública, ela tem esses dois viés, dependendo do curso, muito mais para pesquisa do que para mercado, né? E as universidades particulares geralmente têm um viés do mercado e uma ou outra que trabalham com essas questões de pesquisa. Mas a pós-graduação ela é aberta para todos aqueles que fizeram algum tipo de graduação. Tá? Então não tem essa diferença entre um e outro. É importante ressaltar, se você está numa universidade particular, procure os grupos de pesquisa, procure quem é que está desenvolvendo pesquisa, quais são os professores que estão desenvolvendo pesquisa,
e vá atrás deles e vai fazendo essa iniciação científica durante a graduação, participando de projetos de pesquisa, porque a sua chance na pós-graduação, uma universidade pública ou particular, ela está aberta. É importante destacar isso. Muito bom. É bom fazer esse planejamento, né? Já sabendo o passo a passo, já facilita. Exato. Muito bacana, importante. E agora também uma dúvida que eu acho que pode surgir. Você está cursando doutorado. E aí, a vida de pesquisador acaba junto com o doutorado? Acabou o doutorado? Acabou? O que acontece depois? Como que é? Basicamente, quando eu assumir a carreira de pesquisador, eu vou morrer com a tatuagem de pesquisador na vida, né? Porque não para o tempo inteiro e depois é importante destacar, por exemplo, eu que quero seguir nessa carreira de docência, a publicação em artigos, em periódicos científicos conta muito na hora de você fazer um concurso, né? A gente tem uma pontuação para capítulo de livro apresentado, eventos apresentados, artigos publicados, se é uma revista nacional, internacional, a pontuação varia muito disso, mas sempre conta uma pontuação. Então, ser pesquisador é continuar sendo pesquisador o resto da vida, né? Então, não vai parar. Eu sendo professor docente, titular ou não titular, diretor, reitor da universidade, a pesquisa ela ainda vai continuar comigo pelo resto da vida. Muito bom. Até porque as coisas vão mudando, a sociedade vai mudando, novas demandas vão surgindo, né? Novos objetos de pesquisa. Então, realmente é um trabalho aí sem fim para a vida toda. Exatamente. E acho que isso é bom também, né? É um desafio gostoso, né? Porque, assim, graças a Deus, as coisas são muito dinâmicas. Ainda aquelas pessoas que pesquisam sobre a antiguidade, se elas estão pesquisando hoje sobre a antiguidade, é porque algo novo surgiu, né? Então, é importante, a gente tem por exemplo, uma tecnologia nova para estudar determinadas coisas que aconteceram no passado. Então, a pesquisa, ela sempre se renova, né? O tempo inteiro ela é necessária, né? Então, eu, por exemplo, a área que eu estou agora estudando, de turismo esportivo, os estudos mais recentes dela é de 2003, né? Então, a gente tem alguns indícios de alguma coisa que não era turismo esportivo, mas se parecia com turismo esportivo em 97. Então, é algo muito recente, né? Que ainda a gente está aprendendo algumas coisas, o que é certo, o que é errado, e a gente tem alguns centros de desenvolvimentos já bem especializados, que já trabalham com algumas questões há muito tempo, e a gente está tentando alcançar e trazer isso para nós, né? E é extremamente importante dizer o que é que um pesquisador precisa, que eu acabei não falando. Desculpa, gente, mas para ser pesquisador a gente precisa de idioma, em especial e agora o inglês. Porque basicamente a divulgação científica, se a gente quer estar atualizado sobre o que está acontecendo, sobre a nossa área ou qualquer área, a gente precisa aprender a ler inglês. É importante saber escrever, é importante se a gente quiser fazer com que o nosso trabalho chegue lá fora. Mas ler em inglês é extremamente fundamental. E assim, graças a Deus, eu também não sou nenhum expert, não estou longe de ser um cara fluente em leitura ou fala de inglês. A gente tem algumas ferramentas tecnológicas aí que ajudam a gente bastante. Gente, sem Google Translator, pelo amor de Deus, não ajuda não. É sério, não é uma dica, não ajuda. Mais atrapalha do que outra coisa. Mas a gente tem algumas ferramentas que ajudam a gente bastante, mas é extremamente importante ter esse segundo idioma aí. Para algumas áreas, ter um espanhol também ajuda bastante, mas basicamente inglês e francês são as duas línguas de grande destaque. A China tem vindo aí com bastante pesquisadores de ponta, mas eles já entenderam como é que funciona o mundo e publicam em inglês. Eles não pesquisam e não publicam em chinês, está tudo em inglês. Então, é extremamente importante falar isso daí também, né? Exatamente. A língua da ciência realmente é o inglês. E acho que para qualquer área de atuação é importante, é uma competência, assim, valorizada,
hoje em dia, que a gente sabe que quem fala inglês ganha 60% a mais de quem não fala inglês, então é uma coisa que não tem muito como você concordar ou discordar, enfim, é uma realidade, é um fato, tá aí, e as pessoas realmente precisam se atentar a isso, porque muita gente perde a oportunidade por não ter o segundo idioma. Muito bem lembrado. Eu posso falar por mim mesmo. Logo no finalzinho da minha primeira graduação, surgiu uma oportunidade de estudar numa universidade na Inglaterra e um dos pré-requisitos era passar numa prova completamente em inglês e não deu certo e a oportunidade se foi, né? Então, aprendi com os erros também. É algo que eu espero que vocês não... Se a oportunidade chegar, agarrem elas com todas as forças e já vão se programando, porque em inglês, independente da área que você escolher, essa de pesquisador em específico precisa muito da leitura, né? Obviamente, a fala é importante, porque se você for apresentar em um congresso, mas a leitura ela é extremamente fundamental, porque é ali que a gente está entendendo o que o mundo está fazendo e a linguagem que o mundo usa é o inglês. Exatamente. E eu queria que você comentasse rapidinho, a gente já está indo para o final, passou muito rápido, pelo menos para mim, dessa experiência fora em Portugal, o período que você ficou lá. Como é que você foi? Você comentou que foi pela faculdade mesmo, né? Como é que foi essa experiência? É o que eu falo, assim, foi numa época de vacas gordíssimas que a gente tinha da Universidade de São Paulo, a gente tinha muitas bolsas, e assim, eu conquistei, porque ganhar pressupõe outra coisa. Eu conquistei uma bolsa de mérito acadêmico pela universidade. Então, basicamente assim, você pega a Universidade de São Paulo oferece essa bolsa para todos os cursos e ela tem algumas instituições, algumas escolas que te recebem, ela coloca numa lista, você escolhe essa lista e ela classifica basicamente você por meritocracia. Então quem tem maior média ponderada, vai. E como eu já sabia quais eram os critérios desde a minha primeira graduação, isso facilitou muito, e como eu já tinha na minha mente de que o meu objetivo era ir para um intercâmbio, eu me esforçava em tudo. Então, todo o trabalho que valia ponto era trabalho que eu precisava tirar a nota máxima, porque eu precisava de nota, que eu sabia que eu ia concorrer com outras 10 mil pessoas por 200 vagas, né? Então... não querendo me gabar, mas já me gabando, que é basicamente isso, né? Passei em primeiro lugar né, nesse edital, então eu tinha uma média ponderada de 9,5 de 10, né? Para conseguir essa bolsa, exatamente. Sofri bastante para chegar lá, mas graças a Deus deu tudo certo. E essa bolsa, a grande facilidade dela, além de fazer a universidade lá fora, é que ela me pagava para estudar. Então, eu tinha uma bolsa de 900 euros por mês, né? Então, foi uma época de vacas gordas. Ainda ganhava em euro, hein, gente? Exatamente. Então, todo mês, assim, o euro subia, aí caía na minha conta bem mais dinheiro, assim, ó. Era um momento de felicidade. Delícia. Mas, e falando da oportunidade lá fora, então, assim, o ensino superior lá fora, quando eu falo lá fora de uma maneira bem geral, eles não estão acostumados com pesquisa. Eles têm um viés muito mais mercadológico. Quando você quer pesquisa, você entra no mestrado. É basicamente isso. Só que é a nossa grande diferença, né? Então, na universidade, na graduação, a gente já tem essa questão das pesquisas, como eu inúmeras vezes eu já comentei aqui. E aí os professores já sabendo disso, e que eu já tinha, por exemplo, 2 artigos publicados na época da minha primeira graduação, eles já falaram, mas você tem contato com pesquisa e tudo mais? E aí eu fui participando de grupo de pesquisa lá, né? Então isso abriu muitas portas de aprender como é que os portugueses pesquisavam, o que eles pesquisavam, o que eles faziam. E é importante destacar também que cada um dos cursos ele muda de acordo com a abordagem geográfica. Então aqui, por exemplo, a área de turismo no Brasil, a gente trabalha muito mais com as questões das ciências humanas, né? De como isso desenvolve, mas a gente tem outras disciplinas, áreas de exatas, finanças e tudo mais.
Quando eu cheguei em Portugal para estudar na área do turismo, eu me deparei com um curso de economia disfarçado. Porque eu tinha... Tá me ouvindo? Tá. Então, é um curso de economia. Beleza. Era um curso de economia disfarçado. Porque a gente tinha aula de finanças 3 vezes na semana, a área aula de economia do turismo, aula de turismo internacional. Eu tive uma aula de doenças que afetam os turistas. E é algo que até então eu desconhecia. Então, esse novo desconhecido, para alguns assusta, mas para mim era desafiador. Eu falei, eu preciso aprender sobre determinadas coisas, né? Então, acho que essa é a grande vantagem. E aí eu conheci uma das professoras que, com o tempo lá, ela trabalhou dentro do Ministério do Turismo de Portugal. Então, a gente trabalhou... Eu voltei de lá em 2014, né? Finalzinho de 2014, começo de 2015. Eu trabalhei com ela até 2018 com essas atividades. E aí, em 2018, quando eu entrei no mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar com a World Leisure Organization, né? Que é a principal organização mundial que trata das questões do lazer, né? Por indicação dela e de outros professores também. Que a gente conseguiu fazer esse desenvolvimento, então, apresentação em inglês, aprender o que é que os outros... nós somos 28 pesquisadores ao redor do mundo de 14 países diferentes, né? Então, a gente tem diversas atividades no qual a gente explica e exemplifica o que a gente está fazendo, de que forma que a gente está fazendo, e baseado nas características, né? Então, por exemplo, a gente tem o pessoal do Canadá, que é completamente diferente do que se passa na Turquia, que é completamente diferente do que a gente vê dentro de Uganda, que é completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, a ideia de tentar sempre pesquisar alguma coisa que seja replicável em outros países também, né? Uhum. Essa é a importância. Muito bom, parabéns, viu? Que Muito isso. bom. Bom, para a gente finalizar aqui nossa primeira noite, estamos falando de carreira. Para você, o que significa ter sucesso na carreira? Uau! Acima de tudo, você precisa ser feliz. Ou não ser infeliz. Porque não ser infeliz já é uma coisa boa. Exatamente. Porque é algo que eu sempre brinco. Quando a gente vai entrar no mestrado, a gente tem aquilo de pesquisa, de problema, e a gente tem que amar muito aquilo. Porque amando muito aquilo, em algum momento a gente vai pensar, eu não quero mais isso, vou querer largar. Porque assim, em algum momento vai ter essa crisezinha, não tem como, né? Senão não faz parte da vivência da coisa. Então ame muito aquilo que você vai fazer. Está fazendo. Porque em algum momento você vai duvidar daquilo, mas você tem enorme potencial e é extremamente importante contar com as pessoas ao seu lado, né, ao seu redor. E aí, graças a Deus, eu tive várias pessoas iluminadas que me ajudaram muito nessa carreira, nessa trajetória. Então, ter sucesso para mim é gostar do que faz, fazer com calma, com cautela, com ética, respeitando o seu momento. É extremamente importante também deixar isso claro, apesar de que muita coisa da pesquisa é vamos rápido, faz com seu tempo, com sua calma. E assim, valorizar o trabalho, né? É importante também. Gente, porque fulano faz muito valor muito abaixo de mercado. Não baixe o seu nível. Nunca. Porque se você faz isso, está cobrando aquela determinada quantia, porque você é bom no que faz, você sabe o resultado que você vai entregar. Porque tem muita gente aí ganhando dinheiro, fazendo pesquisa, cobrando muito barato, mas que não necessariamente ele vai entregar um resultado bom. Então, confie no seu potencial. Isso é uma das questões também de ser bem sucedido, né? E assim, tentar ser sempre visível. Então participe de atividades, participa do que está fazendo, seja importante para a sua comunidade, para a comunidade do entorno, seja importante na publicação dos seus trabalhos, participe de eventos. Ser visível também é uma questão de sucesso na área de pesquisador também. Muito bom. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. O Léo colocou, no Brasil, ser pesquisador e estar empregado já é sucesso.
Isso é verdade. Não mentiu, inclusive. A Irene falou parabéns, muito importante a função do pesquisador. Acho que foi bacana, porque acho que realmente muita gente não tinha conhecimento, né, do que faz um pesquisador. Ah, O Almir comentou também uma outra dica para quem quer entrar nessa área de pesquisa, é entrar como aluno especial na graduação, também é uma opção. uhum. O Acho que Fábio deu parabéns pela Ah. live. só um detalhe, acho que é só um detalhe importante e frisar que, assim, algumas oportunidades, elas não surgem, vocês têm que ir buscar. Então, eu vou dar algumas dicas super rápidas que, se eu soubesse na minha época, facilitaria muito minha vida agora. Então, Isso é importante, hein? Ó, todo mundo anota. Exatamente, Isso é importante. algumas dicas Vamos lá. importantes. Mesmo você fazendo parte de uma universidade particular, você tem como cursar disciplinas em universidades públicas, tá? Existem editais que possibilitam essas questões. Existem editais de transferência de universidades particulares ou públicas para outras instituições públicas. Isso também existe, tá? Falando agora em nível de pós-graduação, como o Almir já destacou, você pode cursar disciplinas da pós-graduação não sendo aluno de pós-graduação. Você tem que cumprir alguns pré-requisitos, obviamente, mas você já tem essa possibilidade de começar a entender como é que funciona algumas coisas na pós-graduação através de alunos especiais. Inclusive, na USP Leste, uma das maneiras que mais comuns de se entrar na pós-graduação é isso, né? É você entender, participar como um aluno especial, de entender se é aquilo mesmo que você gosta, se é aquilo que você quer. Existe a possibilidade, por exemplo, de você, de uma universidade particular, ser vinculado a um projeto de pesquisa de uma universidade pública. Isso também é possível, tá? Então, assim, tem uma série de pequenas dicas, mas tudo isso ninguém vai divulgar para vocês. Ninguém vai divulgar para vocês. Vocês têm que literalmente correr, olha no site da instituição, do campus, vê o curso, entra lá, dá uma olhada nas notícias, nas transferências, como é que isso acontece. Que, assim, são coisas que a gente aprende e vê. Eu sou representante discente da pós-graduação. Se eu não fosse representante discente, eu jamais daria essa notícia para vocês, porque eu não ia fazer a menor ideia que isso existe. Mas informação privilegiada, hein, gente? Exatamente. Então, assim, busquem essas ações, porque são ações que valem ouro e pode decidir uma carreira aí, um processo de contratação ou não, né? Facilita bastante. É isso. Muito bom, muito bom. Eu acho que a questão também é buscar conhecimento sempre, né? Acho que independente da carreira, não dá pra gente parar de estudar. Isso também é uma verdade, né? Não dá pra ficar parado. Não dá, e assim, é algo que precisa ser incentivado, independente de governantes, de governos, que nós não vamos entrar em detalhes. É importante esse incentivo às pesquisas de todas as formas, de todas as áreas, porque é através delas que nós criamos a nossa cultura, a nossa identidade, e a gente vai desenvolvendo novas ações e tecnologias para a melhoria própria da nossa sociedade, né? Acho que de uma maneira geral é isso. Muito bom. Bom, Felipe, você tem algum recado final? Acho que você deu bastante dica, mas tem alguma coisa que você queira complementar aí para a galera? Gente, é o seguinte, a carreira de pesquisador, ela demanda vários desafios, mas para você que é uma pessoa inquieta como eu, vamos correr atrás. É importante ser pesquisador, é importante incentivar as pesquisas. E assim, se você não é pesquisador, incentive quem é pesquisador. É importante destacar isso também, né? Então, ajude as pessoas. E aí você pode ajudar, às vezes, mandando um oi, tá tudo bem, porque às vezes a vida de pesquisador ela é um pouco solitária. Para algumas áreas ela é muito solitária, né? É você, seu ratinho que está ali, você está pesquisando, então auxiliem também os pesquisadores. E eu deixo meu contato aqui, se vocês, a Lu tem o meu contato, entrem se vocês quiserem, tanto no meu Instagram quanto da Hábitos também, fiquem à vontade. Perguntas, dúvidas, sugestões, o que eu puder auxiliar, eu acho que é extremamente importante. Todos esses incentivos que eu tive aí de bolsa, desde a época de graduação,
eu sempre penso na questão de devolver para a sociedade aquilo que ela investiu em mim. Então, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida no que eu puder auxiliar vocês, podem entrar em contato, que eu estou à disposição de vocês para ajudar. E é isso, incentivem bastante os pesquisadores e, novamente, agradeço muito pela oportunidade, Lu. É incrível esse trabalho que você tem feito, que é de apresentar. Se tivesse isso na minha época, talvez as coisas seriam um pouquinho diferentes desde então. Mas agradeço muito a oportunidade desde então. Imagina. Obrigado, Lu. Imagina, eu que agradeço, Felipe. Como você falou, eu sei que a vida aí é corrida, então você tirar um tempinho aqui para conversar com a gente foi muito especial, fiquei muito feliz. Tenho certeza que vai ajudar muitos jovens, principalmente, aí que estão, né, pode estar perdido na carreira, ou não tem ideia de que faz um pesquisador, ou que ser pesquisador é uma profissão, e uma profissão onde você pode colher muitos frutos, né? Inclusive trabalhar aí ao longo da vida, isso também é importante. Então, a gente que fica muito grato por aqui. Espero que possamos ter outras oportunidades aí de bater papo, tá? Muito obrigada pela disponibilidade. E, pessoal, foi uma honra ter o Felipe aqui, doutorando pela USP. Então, assim, não preciso nem falar mais nada, né? Vocês acompanharam aí o currículo do cara, sensacional. Então, aproveitem ao máximo aí esse contato, essa disponibilidade que ele está dando para quem quiser saber mais detalhes desses programas. Felipe, beijão, muito obrigada. Tá, eu que agradeço. Pessoal, obrigada. Amanhã estaremos de volta, temos lives aqui. Dá tchau para todo mundo. Até sexta-feira. Vamos dar tchau pro Raí, todo mundo? Cadê o Raí? Dá tchau para todo mundo, fala tchau, gente. Tchau, Raí. Foi um prazer. Beijo, Lu. Boa noite para vocês. Beijo, gente. Tchau. Amanhã eu tô de volta. Boa noite. Até amanhã. Tchau.